Olá, meu povo, bom dia! Hoje eu estou na cidade de Canudos, que fica a 410 quilômetros de Salvador. A cidade retrata uma guerra que ocorreu lá no final do século XIX entre o general Arthur Oscar contra os seguidores de Antônio Vicente Mendes Maciel, mais conhecido como Antônio Conselheiro, onde o general veio a destruir a cidade de Canudos e na história ficou conhecido como a Guerra de Canudos. Sejam bem-vindos ao Memorial Antônio Conselheiro. Podem entrar. Você primeiro que você vai. O nosso acervo no Memorial Antônio Conselheiro, ele é contemplativo, então nós vamos encontrar aqui recortes de jornais, fotografias, parte do salvamento arqueológico que a Universidade do Estado da Bahia realizou no período de 96 a 99. Esse Memorial Antônio Conselheiro é mantido pela Universidade do Estado da Bahia a partir do campus avançado de Canudos. Então nós temos aqui mantido pela Universidade, pelo campus avançado, o Memorial Antônio Conselheiro, Museu João de Regis e Parque Estadual de Canudos, além do núcleo de robótica e o prédio central que funciona ali alguns cursos da UNEAD. Então vou apresentar para vocês a princípio um mapa. Esse mapa vocês vão encontrar publicado no livro Sertões de Euclides da Cunha, lá no Parque Estadual também, lá no Alto da Favela. E é um mapa que nos situa com relação à movimentação das tropas dentro desses espaços de conflito. É um mapa que foi desenvolvido pela equipe de engenharia do Tenente Siqueira de Menezes, que coordenava os trabalhos de engenharia dentro dos espaços geográficos do Senado da Guerra, era o Siqueira de Menezes. E aí nesse mapa você consegue ver um pouco a movimentação das tropas. Você tem a fotografia de Augusto Flávio de Barros, que uma vista panorâmica, mostra já o arraial em ruínas, totalmente já quase todo destruído. Vocês veem aqui à esquerda um canhão, né, apontado para as igrejas. As duas igrejas aqui, a Igreja Velha de Santo Antônio e a Igreja Nova, e lá no alto a favela, né? E aí voltando para o mapa, você tem aqui o alto da favela, né, esse ponto, o rio Vaza Barris, e aqui você tem as duas igrejas. Essa é uma fotografia que foi feita ao sul, então pega a Igreja Velha de Santo Antônio de Costas e a Igreja Nova de Bom Jesus de frente. Durante as expedições militares, na quarta expedição, você tem os cercos que vão se realizando após a tomada do Alto da Favela. Até dia 28 de junho de 1897, esse ponto era ocupado pelos conselheiristas,
Depois desse período, você tem as tropas militares montando artilharia nesses espaços, disparando contra o arraial, né? Daí você tem a grande máquina, a matadeira, a 2832, que era o canhão que veio, né? Que o Euclides da Cunha vai chamar de trambolho de ferro, né? Aí você tem o cerco 7 de setembro, onde as tropas conseguem tomar aqui a trincheira conselheirista na Fazenda Velha. O cerco 23 de setembro, que eles fecham as estradas que davam acesso ao arraial. Depois você tem o cerco 25 de setembro, que eles fecham a Praça das Duas Igrejas. E você tem o cerco que vai de dia 1º a dia 5 de outubro, onde o Euclides da Cunha vai narrar os últimos momentos do Canudos, dizendo que eram 4 apenas que resistiam nessa última trincheira, né? 2 homens feitos, um velho e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. E aí você tem o desfecho final do conflito, a partir do dia 6, onde o Euclides da Cunha vai dizer que foi contada cuidadosamente 5.200 casas, e aí você tem uma aproximação de cerca de 25.000 pessoas que moravam dentro do arraial. E a partir desse contexto, a morte do conselheiro acontece no dia 22 de setembro, né? Você tem um degolamento em massa em que mulheres e homens também foram degolados, então todos os homens prisioneiros foram degolados. E você tem nesse conjunto né, do que foi a guerra contra Canudos, não a guerra de Canudos, né? A população que residia aqui se tratava de indígenas, negros, roceiros que estavam ali tentando viver de forma digna, né, em um lugar que tinha escola, terra, casa e, sobretudo, a liberdade. Então, é isso. Fiquem à vontade para poder contemplar textos e imagens que estão aí postos. E qualquer dúvida, só é nos chamar. Você falou uma coisa interessante, porque na história, né, a gente aprende que a guerra de Canudos, mas na verdade a guerra contra Canudos, né? E uma guerra assim, eu acho triste, particular, triste, né? Porque é uma guerra interna, né? Que poderia ser evitado, mas infelizmente deu por esse fim. Tem uma frase de Ariano Suassuna que vai dizer que Canudos foi um momento, a história de Canudos, foi um momento em que o Brasil real ergue a cabeça, né, contra o sistema, contra a política inserida no nosso país. E você tem o Brasil oficial que, vendo essa cabeça erguida, vai lá e corta, né? Então Canudos, segundo o cineasta Antônio Olavo, foi um último dos quilombos, né? Então você tem em Canudos a presença em massa, né, da população negra, em que saíram das fazendas em que trabalhavam de forma ainda escravocrata, né, homens e mulheres trabalham nessas fazendas, porque acontece a abolição da escravatura, mas os homens e mulheres ainda continuam trabalhando nessas fazendas sem condições, sem terra, sem salário, né? Então não se cria condições ainda desumanas, como nós vivemos até hoje, né? Mas assim, Canudos, o Belo Monte representou o lugar dos excluídos, né? Em que aqueles que viviam nos becos, às margens da sociedade, sendo desassistidas, né, pela República, pelo Estado, pela Igreja, viu no Belo Monte, na Canudos Conselheirista, essa esperança, né, de dias melhores. Então fiquem à vontade, qualquer coisa estamos aqui. Agradeço a você, viu, João Batista. Obrigado. Obrigada. Em caso da morte, é a condição física em que ele se encontrava, porque ele era um homem penitente, com 67 anos já, então estava bastante debilitado, desnutrido, desidratado, e aí é acometido de uma disenteria, né? Que aí o Antônio Beatino, na rendição, vai dizer que o conselheiro mora de caminheira, né? E aí o general, nesse diálogo, né, vai perguntar o que diachos é caminheira, e ele vai dizer caganeira, né? Assim, né? Dessa forma. Então, assim, você tem um homem que está bastante debilitado, né? Desnutrido, desidratado, aí você tem todos os fatores que podem ter levado ele à morte a partir desse definhamento, né? Mas você tem os diálogos de Antônio Beatino sendo relatados tanto pelo Euclides da Cunha, porque ele assiste à rendição, ele passa só 16 dias aqui praticamente, né? Chega no dia 16 de setembro e vai na madrugada de 3 de outubro. Mas você tem o Alves Martins Orcades, que era estudante de medicina, que é de Salvador. Você tem outros relatos do próprio Tenente Henrique Conquistado e de outros mais, do próprio sobrevivente da guerra, né? Depois da retomada no início do século XX, né? Os sobreviventes voltam, constroem outras Canudos e tudo. Então você tem esses relatos. Então o conselheiro está muito debilitado, né? Talvez isso pode ter ocasionado a morte dele a partir daí. Que contribuiu, né? E aí isso, a data que se diz que ele faleceu foi dia 22, né?
mas pode ser que tenha falecido um pouco antes, né? Até porque no laudo médico vai dizer que o corpo estava bastante assim, em fase de putrefação, né? Então é isso. Mas fiquem à vontade. Obrigada. Então, vai começar por aqui ou já vai pular? não, ele vai filmar essa parte aqui depois, porque você está corrido também, né? Você Não, estou falou- aqui. Eu estou aqui. É porque aquela coisa, no final de semana, às vezes acontece que eu consegui acompanhar vocês e tudo mais. Como eu estou trabalhando aqui na semana, eu acabo sendo impedido de acompanhar fora, certo? Ali assim e vem. Entendeu? Na parede, embaixo, depois vira. Isso. Pode cair mais um pouco ali. No pé. Antônio Conselheiro, bem interessante pegar. Pode ser mais perto. Vou pegar aqui, que tem escrito aqui atrás e lá na frente. Atrás também tem. Atrás desse. Esse detalhe é de cultura. Espírito. Isso que tem a cidade, é o Cristo da Carne. É.
fala sobre ela. Sim, essa aí, né? Que representa, né? Esse aqui é o canudo de pito, né? Ou canudeiro. É a planta que dá origem ao nome Canudos, né? Então você tinha a fazenda Santo Antônio dos Canudos, justamente por conta da quantidade dessa vegetação nas margens do rio Vazabarris. Então, por ter lá, e aí o Euclides da Cunha vai dizer que essa vegetação crescia de forma vertiginosa, né? E que era utilizada na fabricação de cachimbos, né? De pito, cachimbos de pitar, né? Então ela é ocada, e aí as pessoas utilizavam para poder fazer cachimbos, né? Alguns usavam muito para fazer gaiolas e alçar banho. Mas é isso, esse é o canudo de pito, a planta que dá origem ao nome Canudos, né? Daí o nome Canudos. Ou né, a planta canudo de pito ou canudeiro, essa planta que dá origem aí à nossa Canudos. Interessante a gente saber, né? Mais. Quando Antônio Conselheiro chega às margens do rio para fundar a comunidade, né, era a fazenda Santo Antônio dos Canudos, e ele batiza o lugar de Belo Monte. E aí vai, a partir daí, crescendo cada vez mais a partir da vinda de pessoas das regiões circunvizinhas e outros estados também. Aí dá um giro aqui. Interessante, né? Aqui é. A frutinha própria do sertão aqui, ó, juá. Ó. Quando eu ia pra escola, tinha um pezão aí a gente enchia o saco de voar.
época se estudava a técnica do lombroso, né? Que estudava as medidas do crânio para saber se a pessoa tinha problemas mentais ou não, aquela coisa toda. E aí quem faz esse relatório depois é o Nino Rodrigues, né? Acerca de Antônio Conselheiro. Então essa cabeça vai para lá, ficou exposta lá na Universidade de Medicina até 1905. E aí houve um incêndio acidental, tanto a cabeça do Luca de Feira como a de Antônio Conselheiro foi incinerada por esse incêndio, né? Ninguém sabe se acidental ou provocado. Mas assim, o corpo dele ele foi encontrado no santuário, enterrado lá, exumado no dia 6, cortaram-lhe a cabeça e levaram, né? O corpo fica por lá, mas você tem, por exemplo, o incêndio em Canudos, que eles ateam fogo em tudo. Depois você tem a questão dos animais, né, que na busca de cálcio e tudo mais. Depois você tem a segunda Canudos que foi fundada basicamente a partir de 1909, pela sobrevivência da guerra. E você tem a inundação da Canudos. Então, depois das pesquisas arqueológicas, se preocupou em saber mais ou menos se tinha algum lugar onde poderia estar enterrado o corpo, né? Mas infelizmente não se conseguiu localizar exatamente onde estava, né? Se sabe que ele foi enterrado dentro do santuário da igreja, mas não sabe exatamente se de fato ficou lá o corpo ou se alguém retirou. Né? Porque eles cortaram a cabeça, né? Então fica mais complicado ainda. Engraçado, antigamente só a única doença que ele se preocupava era se tinha problemas mentais, né? A esquizofrenia e outros. É porque na verdade naquele período tem muitas coisas. Você, por exemplo, é homossexual, é tido como doente, jogava lá no sanatório. Você nascia com deformidade, também jogavam lá. Então qualquer problema que a sociedade, né, elitista via como um problema social, jogava para lá, né? É uma doença mental, né? Então aquela coisa, então, se criou muito isso. E se estudava muito essas coisas a partir do Lombroso, né? Essa teoria da raça, né? Do mais desenvolvida, né? Da coisa que eles tinham em mente. Mas é uma coisa mais da elite, né? Isso perdurou, muito. E ainda continua até os dias de hoje, né? Então você tem aí uma série de problemas que ainda ao longo dos a elite como se sempre mascara, né? As coisas que não quer que verdadeiramente seja exposta, seja, né? Vocês querem vir lá a favela? Tem espinho, velho. Essa é a faveleira, né? E aí você tem aqui na folha da faveleira, você pode tocar, né, com cuidado, né? Mas você tem aqui na favela os espinhos, certo? O espinho, esse espinho ele libera, quando ela penetra na pele, libera uma espécie de toxina, né? E esse líquido provoca uma ardência, um queimor. Diferente do cansanção da ortiga, que provoca coceira, essa provoca um ardor, um queimor, como se você tivesse tocado uma panela quente, né? E aí essa seiva da faveleira, eu usei muito para colar figurinhas. Mas o povo do sertão, os conselheiristas, principalmente durante a guerra, usam a entrecasca da faveleira para cicatrizar feridas, cauterizar, né, os ferimentos durante o conflito. Então a faveleira é uma planta que dá sombra, né? Você vê que, né, quando está toda folhada ela dá sombra, cura, porque você tem a partir da entrecasca da faveleira esse processo curativo, alimenta sobretudo os animais, porque a folha quando seca amarela ela serve como alimento para o animal, mas também o seu favo, né, que é esse favo aqui, né? Ela libera uma semente, ela estoura na verdade e libera uma semente. E essa semente, a comida era colocada no pilão, comida com rapadura e farinha, certo? Então você tem uma semente que lembra um pouco a mamona, que você encontrou aqui aberta. Aqui não é essa não? Aqui, ó. Essa aí é só ela aberta, né? Aqui é a casca. Ela está aberta aqui, mas deixa eu pegar uma semente aqui para vocês dar uma olhada. E tem que ser com... Essa é a semente da faveleira. Lembra um pouco a semente da mamona.
E essa semente ela serviu como alimento também. Então é tipo lembra um pouco uma amêndoa, uma espécie de amêndoa, certo? Ela tem uma parte branca no interior e serve como alimento e nutritiva, né, até. Então é uma planta que dá sombra, alimenta, cura, mas também fere, né? Ou seja, a mão que a toca, né, com veemência, né, sem cuidado, então ela acaba ferindo. E é a favela, né? A favela em si, a favela comunidade, né? Ela também é isso, né? A mão que a toca de forma veemente, né? Ela também fere. E aí você tem, no contexto da favela, né, da guerra contra Canudos, você tem lá o alto da favela. Paulo Regis pode mostrar para vocês lá, apresentar. Mas no morro da favela, no alto da favela, em Canudos, é o lugar onde foi entrincheiramento conselheirista e depois da tomada no dia 28 passou a ser lugar de artilharia do exército. Você tem esses soldados que vêm para Canudos sob a promessa de que teriam casas e bons salários. Eles terminam o conflito, vão para o Rio de Janeiro, aguardam a intervenção do Estado e essa intervenção não acontece. Então, desassistidos pelo próprio Estado, né, a qual os enviou para a guerra contra Canudos, para destruir, degolar pessoas, esses homens invadem os sítios no morro e começa o processo de construção de suas casas ali. Nasce o Morro da Providência, a primeira favela da América Latina. Surge no Rio de Janeiro, né, no Morro da Providência, em que os soldados que vieram para Canudos matar, fundam lá essa favela. Ou seja, os soldados que mataram em Canudos, desassistidos pelo Estado, estão agora também à margem, né, vivendo à margem. Então você tem isso, a questão da favela, né? Nasce as favelas. Gente, interessante. Como não chegar em Canudos, não vim conhecer o memorial de Antônio Conselheiro e ter como João, como outros tantos, né, para poder falar e retratar essa história. Não deixe de passar no memorial, porque a história é rica, é interessante e nós precisamos conhecê-la. Um abraço.